Ciência com Fronteiras descubra as dificuldades que alguns estudantes têm de participar de intercâmbios. Espaço do Conhecimento traz programação especial para as férias. E ainda hoje fica a dica sobre organização financeira. É agora no Circuito UFMG. Boa noite! O programa Ciências Sem Fronteiras é uma das principais oportunidades para os estudantes realizarem um intercâmbio, mas os alunos dos cursos da área de Humanas e Sociais não podem se inscrever. Pela internet, os protestos contra a exclusão só aumentam. Ciência com Fronteiras. Esse é o nome da página criada no Facebook por um grupo de estudantes que criticam o programa Ciências Sem Fronteiras criado pelo governo federal. O motivo da insatisfação é que os cursos ligados a áreas de ciências humanas não são contemplados pelo edital, o que gera debates no meio acadêmico. Nós podemos ter três prejuízos, então, vamos dizer assim, um prejuízo no próprio conceito do que seja desenvolvimento, um prejuízo num dos objetivos básicos do Ciências Sem Fronteiras, que é estrutural, ou seja, um dos objetivos é a inovação, e outro é um prejuízo também político-pedagógico. Por exemplo, no conceito desenvolvimentista, né, está se entendendo, né, pelas metas aí do Ciências Sem Fronteiras, de que o desenvolvimento ele é constituído de dois eixos, crescimento econômico e desenvolvimento das tecnologias, né? Ou seja, isso exclui, por exemplo, a perspectiva social, crítica, artística, cultural. Uma ciência sem essa perspectiva da análise crítica, social, cultural, ela pode ser uma ciência cega, que caminha apenas para o que seria um produtivismo, né, nas áreas aí econômicas, instrumentais. Ou seja, a gente não pode limitar o desenvolvimento do conhecimento humano a uma visão instrumentalista. Quem concebeu a Ciência Sem Fronteiras concebeu um programa político, né? Há uma necessidade de desenvolver determinadas áreas. Isso não é totalmente ilegítimo, é uma política de governo, mas não pode ser uma política para a ciência. Para ampliar o número de cursos beneficiados, mais de 50 mil pessoas já assinaram uma petição online pela inclusão das áreas de humanas no programa Ciências Sem Fronteiras. Como é um curso novo aqui no Brasil também, eu acho que Minas Gerais foi o primeiro a ter aqui na UFMG, eu acho bem complicado não ter um apoio para conseguir levar os estudantes a dar esse apoio. Só contribui com as coisas que a gente já sabe aqui na Federal, que eles levam muito em consideração o povo da biológica, o povo da engenharia, tanto que muito recurso é transportado para lá e acho que a gente fica muito largado, assim, e o Ciências Sem Fronteiras como um programa nacional, eu acho que ele devia ser nacional aqui dentro também e abranger outros cursos. Eu acho que o programa é maravilhoso, a ideia de poder levar a tecnologia e trazer para cá, para dentro do Brasil também, só que aí a gente como profissionais de humanas e estudantes, a gente fica de fora. E a gente se sente, né, deixado para lá, porque parece que a gente não produz tecnologia da mesma maneira que outros profissionais produzem. São campos diferentes, mas eu acho que a gente também poderia trazer para o Brasil melhorias e coisas melhores, assim como o pessoal da engenharia traz. Das 101 mil bolsas disponíveis para o programa Ciências Sem Fronteiras, o Brasil já enviou cerca de 40 mil estudantes ao exterior. A UFMG é a segunda colocada no ranking de universidades que mais enviaram alunos. Quanto à não inclusão dos alunos da área de Ciências Humanas, o Departamento de Relações Internacionais da UFMG, o DRI, informou que, além de conversas com a CAPES, tem buscado consolidar acordos diretos com as universidades estrangeiras para o envio desses estudantes. Como eles também entendem que as áreas de humanas deveriam estar dentro, e eles veem esse espaço, não, então vamos abrir inclusive para humanas. E nós temos, né, nós temos acordo com 96 universidades de mais de 30 países. E a gente coloca tudo isso no mesmo edital, chamado Minas Mundi, e a gente seleciona. E nós estamos enriquecendo esses acordos, esse edital, a partir de várias outras universidades, boas universidades de países com bom desenvolvimento, agora querendo mais nisso.
Então, eu acho que... E eles falam que nossos alunos são bons, são adaptáveis, são bem preparados, são sociáveis. A gente me sinto como se fosse meus filhos, né? Fico até muito emocionada quando eu ouço elogio e a gente tem recebido elogios, sim. O Espaço do Conhecimento da UFMG tem uma programação especial para as férias e a criançada tem até o dia 2 de fevereiro para aproveitar. A programação de férias já começou e vai até o dia 2 de fevereiro. Para falar mais sobre ela e também sobre o espaço, eu converso com o René Lomes, que é diretor científico-cultural do espaço. René, fala um pouquinho sobre as oficinas que acontecem aqui. Bom, todo ano a gente apresenta no Espaço Conhecimento uma programação especial de férias, que inclui uma série de atividades, entre elas as oficinas, né? E esse ano a gente tem uma oferta de oficinas bem variadas, que vai de artes plásticas, né, uma oficina de artes visuais para crianças, que vai ser realizada com crianças a partir de 4 anos de idade, e com o tema dos bichos, né, então uma coisa interessante para as crianças, até oficinas de jogos, que a gente vai ter oficinas de jogos analógicos, RPG e jogos digitais, digitais feitas em parceria com o Circuito Cultural Praça Liberdade, e além disso a gente tem também oficinas de robótica, que são oficinas bem interessantes, né, em que as pessoas vão poder vir para cá montar um protótipo de um robozinho que se mexe, e uma oficina de astronomia, que é a chamada Heliodon, em que as pessoas montam uma espécie de instrumento para medir a passagem do Sol pelo céu. Tem também o planetário, né? Sim, o planetário a gente vai ter uma programação estendida, vamos passar a nossa seleção de filmes por novos horários, e além disso, a partir do dia 16 nós vamos lançar um novo filme que é chamado Terra Dinâmica, né, que a partir do dia 16 a gente vai ter o dia inteiro só com ele na programação, e a partir daí ele entra para a nossa seleção de filmes. Outra atração são as exposições que acontecem também. Isso, nós continuamos com a nossa exposição de longa duração, Demasiado Humano, e além dela a exposição temporada Seu Alexandre, Narrativas de Catação, né, que está montada aqui no 2º andar e que fala um pouco sobre o cotidiano dos catadores de lixo de Belo Horizonte. Ok, quem pode participar? Quais são as pessoas que podem vir até o circuito participar? Bom, o museu é aberto e é direcionado para todas as idades. As oficinas fora de artes visuais, elas são abertas para pessoas a partir de 10 anos de idade, né, e basta fazer inscrição pelo site. E crianças abaixo de 12 anos devem vir acompanhadas com os pais. Ok, muito obrigado, viu, René? Bom, é isso, ótima oportunidade para poder vir nas férias, se divertir e aprender um pouco também. Pablo Nogueira para o Circuito UFMG. No Fica a Dica dessa semana, você vai aprender a organizar as finanças em 2014. E na dica de hoje, aprenda mais sobre o planejamento. Fazer o planejamento familiar, planejamento do orçamento doméstico, tem várias vantagens para o passado, o presente e o porvir, né? Ele disciplina as pessoas a pensar qual que é o tamanho do custo de vida e isso frente às suas receitas, né? Então, assim, vários sites na internet disponibilizam planilhas que auxiliam as pessoas a pensar no gasto familiar. É necessário, então, separar o que são as despesas correntes daquelas despesas eventuais e essas despesas em relação ao seu ganho. Um dos principais objetivos desse planejamento é ter ideia ou fazer reservas para eventualidades futuras, né? O ideal é que 10% dos seus ganhos sejam reservados para investimentos para as diversidades. Amanhã a dica é sobre como lidar com as mudanças, não perca! O número de doadores de sangue diminui no início do ano, por isso o Hemominas iniciou uma campanha em um shopping na região de Venda Nova. Apesar da Polícia Rodoviária Federal ter registrado queda de 10% no número de acidentes e mortes durante o período do Natal e do Réveillon, o número de acidentes continua alto. Entre os dias 20 de dezembro e 1º de janeiro foram registradas 6.671 acidentes, um total de 379 mortes e 4.352 feridos.
e nessa época do ano o número de doadores diminui. E para aumentar o estoque de sangue, o Hemominas abriu bem aqui no Shopping Estação, em Venda Nova, um posto de coleta de doação de sangue. Infelizmente, né, devido a acidentes, as pessoas de férias também, o que acontece? Diminui, né, muito o nosso comparecimento e a nossa demanda aumenta. Então, por isso que antes de viajar, e aquela pessoa que ainda não realizou sua viagem, que ela procure um hemocentro, faça uma doação e nos ajude aí a salvar a vida de quem precisa. Às vezes, né, as pessoas têm determinadas doenças, momentos de acidentes, né, que as pessoas precisam de sangue, né? Então, por isso que o único remédio naquele momento é o sangue. Então, por isso que as pessoas têm que conscientizar e procurar o hemocentro mais próximo dele e realizar uma doação. Assim, ele vai estar salvando vidas. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, se 3 a 5% da população doar sangue 2 vezes ao ano, toda a demanda por transfusões seria atendida. No Brasil, cerca de 1,8% da população doa regularmente. E em Minas Gerais, o número atinge a marca dos 2%. Reinaldo tem orgulho de fazer parte desta porcentagem. O Reinaldo está aqui doando sangue pela 25ª vez. Reinaldo, por que você faz isso todo ano? Opa, é o prazer mesmo, né, de ajudar aquele que você nem conhece, né? Porque do dia a dia a gente é ajudado por tanta gente, então não significa nada chegar e poder ajudar uma pessoa que você não conhece. É simples, né? O primeiro passo é que a pessoa tem que estar com boa saúde, né? Dormir bem a noite anterior, não estar fazendo uso de nenhum medicamento, né? Ter entre 16 até 69 anos, trazer um documento oficial que tenha foto e assim se cadastrar para ser um possível doador voluntário de sangue. O posto tem a capacidade de coletar até 60 bolsas de sangue por dia. E essas e outras coletas do Hemominas abastecem não só as próprias unidades, como também os hospitais de todo o estado. O Hemominas é o nosso fornecedor máximo de hemocomponentes, né? Que são as bolsas de sangue plasma, plaqueta e hemácia. E ele fornece, assim, para o João 23, para o Hospital das Clínicas, para o Risoleta Neves, para o Odilon Benes, para a Santa Casa, entre outros. Por aí você imagina que para que esses hospitais sejam supridos necessariamente, o volume de transfusões que tem, de doações tem que ser grande, porque inclusive não são todos os doadores que vão doar. Então, na realidade, o número de doações reais diminui muito. E a necessidade nossa de hemocomponentes, principalmente nesses lugares que eu falei, que são os maiores centros de urgência, como o João aqui, o HC, além do mais, o HC inclusive tem transplantes de fígado, de coração. Então, a demanda de hemocomponentes é muito grande. Então, essa iniciativa primária, né, vanguardista, do lançamento do posto de coleta, que é lá na estação, Shopping Estação. Então, foi excelente. O Circuito FMG de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até amanhã.